A paz do Senhor, meus irmãos, meus amigos, que estão sempre conosco, curtindo nossos vídeos e instruções da Palavra de Deus, tanto no YouTube como no Face. Eu quero desde já convidar vocês para que estejam agora assistindo essa instrução. Eu tinha informado que ia trazer uma instrução sobre falso profeta, né? Então quero levar essa instrução para você agora. Vamos aprender sobre o falso profeta. Tá certo? Então, dentro desse assunto, eu quero dividir em 3 tópicos para que seja mais esclarecedor, compreendedor, né? Para os irmãos sejam mais compreendedor do assunto, para facilitar mais a compreensão, aliás. Então, falso profeta. O que é um falso profeta, né? Por que falso? Qual é o objetivo do falso profeta? Como conhecer um falso profeta? Então, desde já eu quero convidar você a estar atento a isso. Vamos aprender muito. Nós aprendemos com Deus, Deus nos ensina. Somos apenas instrumentos. Convido você a estar sempre compartilhando aí, assistindo os nossos vídeos no nosso canal no YouTube, nossa página no Face. Se inscreva, envie a solicitação de amizade que nós vamos te aceitar e você vai ser abençoado com ensinos da palavra, instruções, orientações, que vai ajudar você na defesa da fé, vai ajudar você a crescer na graça e no conhecimento de Deus, vai ajudar você a conhecer os verdadeiros conceitos de Deus, vai ajudar você a seguir verdadeiramente a Deus, sem estar sendo submetido a fardos de homens, a conceitos de homens, tá certo? Então convido você nesse momento. Então vamos lá. Falso profeta, não é? O que é um falso profeta? Por que falso? Então, falso profeta são homens que se levantam em nome de Deus, dizendo ser profetas de Deus, dizendo trazer ensinamentos de Deus, instruções de Deus para as pessoas, que na verdade não é. São pervertidos, distorcem, contrariam a sã doutrina de Deus, não levam para o povo a verdade de Deus, enganam o povo com o que o povo quer ouvir, satisfazendo o desejo do povo para ganhar a confiança do povo e atrair conquistas para si. Então, o falso profeta a gente pode ver no Velho Testamento, Deus também tratando desse assunto com esses homens, falsos profetas que levavam o povo a desviar-se do verdadeiro caminho do Senhor, a ignorar a palavra de Deus. A gente pode ver lá no livro do profeta Jeremias, que era o profeta de Deus, teve um combate muito grande com falsos profetas, que levavam ao povo o que o povo queria ouvir, anunciava ao rei o que o rei queria ouvir, e Jeremias pregava a verdade, o povo não gostava, por isso que Jeremias foi tão sofrido, porque o verdadeiro profeta de Deus, ele tem compromisso com a palavra de Deus, e ele não se preocupa em agradar o povo, ele vai sofrer consequências do povo, né? O povo de Deus, que não estão dispostos a ouvir a palavra de Deus e se satisfaz mais, tem mais prazer com os falsos profetas falando do que eles desejam, o que eles querem ouvir. Por isso que eles criam para si esses falsos profetas, tem muita facilidade no meio do povo. Então, o que é um falso profeta? São homens que usam de engano, né, para tirar proveito próprios diante da confiança que eles ganham do povo, né? O povo dão a eles total liberdade e confiança, porque eles são atraídos pelas falsas profecias que agradam o seu coração. Então esses homens são homens que são levantados por Satanás também, falsos profetas levantados por Satanás para perverter essa doutrina, para desviar o cristão do verdadeiro caminho, dos verdadeiros conceitos de Deus, da direção de Deus. Então os falsos profetas são levantados com essa finalidade, são homens que têm essa finalidade, aliás, são homens que não têm compromisso com a palavra de Deus. E a gente pode ver que no decorrer da história, muitos homens se levantaram e foi comprovado que eram falsos profetas, porque o falso profeta, você não consegue ver, conhecer logo no começo, não é? Logo de início. Muitas vezes ele se introduz como homem de Deus, fica por ali, daqui a pouco ele começa a desviar os seus conceitos da palavra de Deus, e o povo, por ser simples, não examinar, não percebem e vão se desviando. Então, no decorrer do tempo, surgiram muitos falsos profetas. No século XIX, surgiram muitos falsos profetas, como Joseph Smith, né? O líder
do conceito doutrinário dos mormons. Esse homem surgiu dizendo que um anjo chamado Moroni deu a ele a revelação da salvação em placas de ouro. Já contraria a verdade, que a revelação da salvação foi o próprio Deus que nos deu através de Jesus. Foi revelado em Jesus para nós. Então Joseph Smith, ele foi um falso profeta. Ele disse que um anjo apareceu a ele, um anjo chamado Moroni, deu a ele a revelação da salvação em placas de ouro. E hoje você vê, tem aí essa seita, né, dos mormons, onde o livro doutrinário dele, de doutrina dele, são livros chamados Livro de Mormon, que é um livro falicioso, é um livro que não tem respaldos da história, não é confirmado pela história, até porque os personagens desse livro, Nife, Alma e são outros personagens, não são confirmados a existência deles na história secular. Isso, na verdade, o que o conceito doutrinário dos mormons ensina é mitologia, tá certo? Surgiu também outros falsos profetas, como a profetisa Ellen G. White, da Adventista do Sétimo Dia, que disse que um anjo apareceu a ela, que trouxe revelações a ela, que as profecias dela, na verdade, são de igualdades com a Bíblia. E nada se iguala à Bíblia, nem está acima da Bíblia. A Bíblia é soberana. É a verdade de Deus soberana. Então, essa profetisa Ellen G. White, da Adventista do Sétimo Dia, ela também disse isso, que ninguém poderia contestar as suas profecias, porque é de igualdade com a Bíblia, e se contestasse o anjo ia tomar providência. É mais uma falsa profeta, como também os líderes, né, Miller, do Adventista do Sétimo Dia, profetizaram a vinda de Jesus e não veio. Falsos profetas confirmados, como também Charles Taze Russell, da Sociedade de Torre de Vigia, Organização do Testemunho de Jeová. Esse homem que foi o líder, que trouxe essa doutrina do Testemunho de Jeová, falso profeta, profetizou a vinda de Cristo e Cristo não veio, formulou uma doutrina que nega Jesus, nega o Espírito Santo, nega a salvação da alma, e isso é uma doutrina maligna, é uma doutrina de demônio, levantada por esse homem chamado Charles Taze Russell, um falso profeta, inspirado por Satanás, doutrina de demônio. E tem muitos falsos profetas que se levantaram no decorrer dos séculos. Após a morte de Cristo, a igreja sofreu muita investida de falsos profetas. O apóstolo Paulo chega a dizer que são obreiros fraudulentos, transformados em obreiros da justiça, enviados por Satanás, querendo ser homens de Deus, parecendo ser homens de Deus. E a gente vê que também surgiram muitos falsos profetas que levantaram doutrinas malditas, que levam o homem à maldição, como a doutrina do Espiritismo, né, por Allan Kardec, a doutrina budista, por Siddhartha Gautama, a doutrina, tantas doutrinas por aí, irmão, kardecista, xiita, e os muçulmanos, a doutrina muçulmana levantada por Maomé, né, que o qual os muçulmanos têm como mediador. Então, gente, o que é um falso profeta? Por que falso? Porque não prega a verdade de Deus, porque não foi levantado por Deus. Falso profeta é um homem que leva enganos doutrinários para as pessoas. Falso profeta é um homem que não é enviado de Deus, mas ele se declara enviado de Deus. Todo falso profeta diz que é de Deus, que ninguém pode contestar suas profecias, que quem contestar Deus vai tomar providência, que não toque. Você já viu alguém dizer assim, ó, não toca não, irmão? Isso aí um ditado do falso profeta para colocar medo do povo. O falso profeta, todo falso profeta diz isso, não toque não. Isso é um falso profeta, porque ele já não tem confiança na palavra de Deus. Porque eu não quero saber se você toca ou não. Se Deus mandou falar, eu falo, não quero nem saber, irmão. Eu não vou dizer a você, faça a prova não. Receba se quiser, se não quiser a palavra vai se cumprir. Deus falou, está falado. Então, falsos profetas são homens, né, que usam do engano para tirar o povo da palavra de Deus, que usam do engano para ganhar do povo lucros financeiros. Hoje a gente tem visto aí muitos falsos profetas na mídia aí, enriquecendo, ministérios ricos, homens ricos, porque estão levando as pessoas conceitos de Deus para ter bênção, para ganhar 100 vezes mais, para ser próspero, para receber o Espírito Santo, para ser abençoado, para receber isso, para receber aquilo. Tudo heresia que está sendo difundida, divulgada por esses falsos profetas que estão aí nas mídias, que estão aí nas igrejas locais, criando um movimento, criando coisas, contrariando o ensino doutrinário dado pelo Cristo e pelos apóstolos. Então, falso profeta
são homens levantados por Satanás para criar ensinos que contrariam a sã doutrina. Tá certo? Deixo para você essa orientação. Vamos para o segundo tópico. Qual é o objetivo do falso profeta? Então o objetivo do falso profeta é ter as pessoas sob seu domínio. Todo falso profeta ele quer mostrar a autoridade de Deus para colocar medo no povo, para que o povo se submeta a ele, tá certo? Enquanto Jesus foi humilde e manso de coração, não usou de autoridade nem de nenhuma artimanha dessa. Então todo falso profeta ele quer ter a submissão do povo a ele. Então, parecer como homem de Deus, quer se julgar homem de Deus, quer que todos temam a ele, que todos reverenciem, submetam-se a ele. Então, isso é o objetivo do falso profeta. E o objetivo maior do falso profeta, Satanás levanta esses homens para enviar encobertamente heresias que levam o povo à perdição. Eu quero mostrar para você isso aqui, o apóstolo Pedro falando na sua segunda carta, no capítulo 2, versículo 1, no versículo 1 ao 3, olha o que diz a palavra de Deus. Qual é o objetivo do falso profeta? Você vai ter a resposta agora. Segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 2, versículo 1 ao 3. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo a repentina perdição. E muitos seguirão às suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho do Senhor e o caminho da verdade. Muitos seguirão, e aí diz aqui o versículo 3, e por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sua sentença, e a perdição não dormitará. Então observe que o objetivo desses falsos profetas é introduzir no meio da igreja, no meio do povo de Deus, encobertamente heresias. O objetivo dele é esse, que Pedro está dizendo aqui, na sua segunda carta, capítulo 2, versículo 1 ao 3. Levar as pessoas a negarem a Jesus é uma finalidade, um objetivo do falso profeta pelo qual Satanás levanta dentro das igrejas, para fazer o povo negar a Jesus, tirar a visão de Cristo, buscar mérito em outros locais, negando a Jesus. E isso, irmão, isso é notório na igreja hoje. As pessoas fazendo tantas coisas para alcançar isso, aquilo, outro, sabendo que a graça de Deus é alcançada por meio de Jesus. E não por nenhum outro meio, nem por nenhum outro caminho que as pessoas criam, que os líderes religiosos estabelecem. Então o propósito, o objetivo do falso profeta é fazer o povo negar a Jesus, E muitos seguirão esses falsos profetas. Por quê? Diz assim, muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho do Senhor. E o caminho do Senhor está sendo blasfemado. O objetivo do falso profeta, que Satanás levanta, é para blasfemar o caminho da sã doutrina, o verdadeiro evangelho de Cristo. Que bagunça está hoje de evangelho, irmão, tá? Como as pessoas hoje estão zombando do evangelho com tanta coisa que tem acontecido. E por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais já estão a perdição de largo tempo. Esses falsos profetas vão fazer desse povo negócio. E não tem feito isso, irmão? Os falsos profetas fazendo negócio aí do povo, da multidão, em que eles estão se dando muito bem, com a simplicidade do povo, o povo acreditando, é homem de Deus, é Deus que está mandando, é Deus que está orientando, eu vou fazer isso que o homem está dizendo, eu vou seguir essa campanha, eu vou fazer esse ritual, vou fazer esse voto, vou fazer esse sacrifício, e sendo enganado, e esses falsos profetas fazendo de vós negócio. O propósito do falso profeta principalmente é infiltrar encobertamente heresias de perdições, desviar o povo da sã doutrina, tirar o povo do propósito verdadeiro do Evangelho, tirar o povo da sã doutrina que foi dada pelos apóstolos, tirar o povo do senhorio de Cristo, fazendo o povo buscar outras coisas e negando aquele que os salvou e resgatou. Fazendo o povo acreditar que vai ser salvo porque dá dízimo, porque vai para a campanha, porque fazem isso. Fazendo o povo acreditar que vai receber bênção de Deus pelos seus méritos, porque evangeliza, porque se consagra, porque vai para a igreja em 7 dias da semana, porque fazem jejum, fazem isso. Ei, isso aí você tem que ver, que isso pode tirar você da graça do Senhor. E pode levar você a pensar que é merecedor de alguma coisa por essas práticas que você vive. Isso não santifica, isso não salva ninguém. Jesus é o caminho, é a graça para tudo
que nós precisamos receber de Deus está em Jesus. Com falsos ensinos, irmãos, tem doutrina aí, irmãos, negando o amor de Deus pela humanidade, como essa doutrina da predestinação fatalista por decreto incondicional de Deus. Doutrina, tem que guardar o sábado, leva o povo a cair da graça, porque aí Cristo não serve, tem que ter o sábado também. Igrejas ensinando as pessoas que se cortar o cabelo, se usar brinco não é salva, negando o poder do sacrifício de Cristo para salvar o homem. Não adianta nenhum adicional. O sacrifício é único, é singular, é exclusivo. Cuidado! Falsos profetas ensinando heresias para o povo nas igrejas. Então, qual o objetivo do falso profeta? É levar heresia para o povo. Vamos ao terceiro tópico. Como conhecê-los? Jesus disse assim lá em Mateus capítulo 7, versículo 15 e 16. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas que vêm até vós, vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos o conhecereis. Então Jesus nos ensinou como nós podemos conhecer um falso profeta. Pelos seus frutos nós conhecemos os falsos profetas, que aparentemente eles vão aparecer homem de Deus, que eles estão com capa de ovelha, mas por dentro são lobos devoradores. São emissários de Satanás para destruir a tua comunhão com Deus, tirar você da salvação. Como conhecê-los? Mateus 7,16. Pelos seus frutos os conhecereis. Que frutos são esses que vamos conhecer? São os frutos, irmãos, que são brotados pela palavra de Cristo. Os frutos que não é brotado das verdades de Jesus, esses frutos não vêm de um verdadeiro profeta de Deus. Esses falsos profetas, eles não falam, eles não se submetem ao que Cristo nos ensinou. Ele nos faz desviar. Ele traz orientações que desvia você do que Cristo instruiu, orientou e ensinou, e faz você pegar por outros caminhos que levam você à apostasia, ao desvio da fé. É o que Paulo diz a Timóteo, doutrina de demônio. Muitos apostatarão da fé seguindo doutrinas de demônios, falsos profetas que são levantados por Satanás para desviar as pessoas da igreja. E outra coisa, irmãos, a Bíblia diz que o Espírito Santo nos guiará em toda a verdade. Quando nós estamos guiados pelo Espírito Santo na palavra de Deus, quando o ensino vem que eu vejo que não condiz com a palavra, eu já digo, está errado, não vem de Deus. Esse ensino não vem de Deus porque Deus não contraria a sua palavra. Temos que ter esse discernimento. Só pode conhecer quem tiver o discernimento, o conhecimento da palavra. Os simples darão crédito a tudo, mas os prudentes ficam vigilantes e atentos para os passos. Um falso profeta não é fácil de conhecer, sabe por quê? Porque Satanás introduz ele na multidão. Falso profeta não é aquele que está no banco, não. É aquele que está no púlpito falando. É aquele que está liderando a multidão, porque Satanás vai usar esses homens para desvirtuar, para desviar muitos do caminho do Senhor. Com outros ensinos de heresias que eles vão infiltrar no meio do povo, desviando o povo da sã doutrina. Esses falsos profetas vão chegar com a aparência de Deus, homens de Deus, trazendo mensagem de Deus, trazendo revelação de Deus, falando coisa de Deus. Eles falam de Jesus, dizem que Jesus é Salvador, fala tudo corretamente. E o falso profeta, o diabo, ele não tem pressa não, não engana não, ele sabe como trabalhar. Ele é astuto, ele é sutil. O cara passa 5 anos lá, falando a palavra, o que a palavra diz, levando o povo a realmente, não gente, é isso, é isso. Aí depois, quando ele ganha a confiança do povo, ele começa com seus pontinhos, desviando. Pontinho por pontinho, vai desviando, vai tirando, vai quebrando os conceitos originais do Evangelho, e criando outras coisas, e botando suas linhas de fora. Porque o diabo não é besta não. Ele não chega assombrando não. Ele chega ganhando a confiança. Depois que ele ganha a confiança, aí sim vem o estrago. É assim que os falsos profetas são introduzidos. As pessoas se deixando levar porque é homem de Deus quando fala, cai fogo do céu e acontece. Cuidado! Os falsos profetas estão aí com esses títulos de homem de Deus. Como é que você conhece um homem de Deus? Se você não conhece os frutos que brotam da palavra do Senhor, se você não conhece, não tem conhecimento, a prudência de analisar a palavra, examinar a palavra, como você conhece um homem de Deus? Os frutos não é a aparência não, amado. Os frutos é a vida dele condizente com a palavra, com o que ele prega, o que ele ensina, qual a orientação que ele está dando se condiz com a palavra. E se ele permanece. Porque ele pode instruir pela palavra, mas com o tempo ele começa a desviar.
tem que observar se ele permanece instruindo você na palavra. E você tem que saber se está sendo instruído na palavra ou não, usando a palavra. Se você não lê a Bíblia, se você não tem capacidade, né, não tem tempo, não tem capacidade de entender, aí Deus dá essa oportunidade para você de ouvir as pregações e instruções que está sendo dito aí por homens de Deus que estão aí pregando sim a verdade. Não é só eu com os meus vídeos não, tem muitos outros homens. Você analisa aí, julga o que eu estou falando pela palavra. Você não sabe ler? Aí a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. Então você tem que ter mais atenção em ouvir a pregação, ouvir a palavra. E o Espírito Santo não vai deixar você se enganar. Porque não é o intelecto não que faz você ser sábio não. É o Espírito de Deus, é a sabedoria que vem do alto. É a sabedoria do Espírito Santo que faz você entender o que é e o que não é. Você vai ter a convicção dentro de você pelo Espírito Santo de quem está na palavra. Então, como conhecer um falso profeta? Dessa forma, irmão. Eu sou muito prudente nesse lado, irmão. As pessoas se abrem logo, né? Quando vê um líder religioso, chega um pastor na igreja, aí começa, é homem de Deus, e começam a dar presente, começam a fazer festa, e começam a propagar aquele homem. Calma, irmão. Tem que glorificar a Jesus. Jesus é o teu líder maior. Vigia, porque o homem é falho. Ele pode até começar bem, mas lá na frente se desviar, porque é assim que acontece. Tu tem que estar com a tua fé firmada em Jesus, tua devoção a Jesus, tua confiança soberana em Jesus. Porque o diabo tem infiltrado gente no meio da igreja para dar escândalo lá na frente, para desviar muitos da fé. Começam bem, passa 5 anos lá ganhando a confiança do povo, 5, 10 anos ganhando a confiança do povo. E daqui a pouco o povo vai acreditar, o povo não lê nem mais a Bíblia. Não, o pastor falou, está falado. Eu conheci pessoa que disse a mim isso. Não, meu pastor ensinou assim e é assim, acabou-se. Não, meu irmão, eu sou discípulo de Cristo, eu sou seguidor da palavra. Eu sou praticante da palavra, devoto à palavra. Eu tenho como meu pastor Jesus com a sua palavra. O líder religioso, ele é o instruidor da igreja. Mas se ele não tiver na palavra, olha, vai só e quem quiser vai com ele. Então nós temos que ter cuidado com os falsos profetas. Então, deixo essa orientação para vocês. Falso profeta, o que é? Por que falso, né? A gente viu aí, porque eles não se submetem à palavra de Deus. Eles trabalham trazendo para si título de Deus, querendo ser homem de Deus, mas vai desviando o povo do verdadeiro conceito de Deus. Qual o seu objetivo? Infiltrar encobertamente heresia no meio da igreja, no meio do povo. Como conhecê-lo, não é? E aí Jesus nos ensina tudo isso. Pelos frutos conhecereis esses homens. Mas que fruto é esse? É os frutos que brotam da palavra de Jesus. Não é os frutos do ensino religioso, do conceito do homem, não. Você tem que conhecer esses frutos aqui, porque o Espírito Santo nos guiará em toda a verdade. O Espírito Santo não guia ninguém fora da palavra, tá certo? Revelação. Aparição de Deus ensinando isso ou aquilo outro. Não receba não, irmão. Só receba o que está aqui na palavra. Seja prudente. O apóstolo Paulo disse isso. Deus ele já nos orientou. Pode descer um anjo do céu. Pode vir um apóstolo do meio de qualquer um que vier. Ah, mas é o pastor presidente. Ah, mas esse homem é fogo. Não. Que trouxer outro ensinamento que não esteja dentro do que os apóstolos ensinaram, não receba não, porque é anátema. Amém? Então fica essa instrução, evangelista Wellington Ramos, sempre defendendo os princípios verdadeiros do Evangelho de Cristo, que foi pregado pelos apóstolos, e nós temos que estar alicerçado na doutrina dos apóstolos, que é o Evangelho de Cristo Jesus. Amém? Deus nos abençoe, agora e para sempre, em nome de Jesus.